Nada um presidente da República ao mentirosamente dizer que há fraudes nas eleições, inclusive na que ele ganhou, e aí, ao ser indagado, diz, mas eu ganharia no primeiro turno, e ao ser oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. O presidente da República que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão, isso é conduta vedada. E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. E ao preparar tudo isso para imediatamente bombardear o eleitorado via redes sociais, uso indevido dos meios de comunicação. Tudo absolutamente interligado, tudo seguindo um modus operandi realizado já em outras oportunidades, inclusive discutidas aqui no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. E vejam, não me parece que haja nenhuma dúvida que essa reunião atentou contra a justiça eleitoral. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral referendou e manteve a decisão que entendeu que essa reunião e essa propaganda, essa divulgação depois de desinformação eram ilícitas. Propaganda antecipada irregular. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em fevereiro não, em 30 de setembro de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral referendou. Comportamentos que tenham alguma conotação eleitoral, diz a ementa, e que sejam proibidos durante o período oficial de campanha, são igualmente proibidos na fase antecedente da pré-campanha, ainda que não envolvam pedido explícito de voto ou não voto. E ainda, a deslegitimação do sistema a partir da construção de fatos falsos, forjados para conferirem estímulos artificiais de endosso a opiniões pessoais, é comportamento que já não se insere no legítimo direito à opinião, dúvida, crítica e expressão, descambando para a manipulação desinformativa via deturpação fática, em grave comprometimento da liberdade de informação e com aptidão para corroer a própria legitimidade da disputa em si. O tribunal já havia reconhecido as premissas que haviam sido fixadas em 2021, aplicáveis a esse julgamento e aplicáveis hoje. Eu insisto sempre, me torno até repetitivo, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é consagração da desinformação. Liberdade de expressão não é ataque à democracia, não é ataque aos pilares da democracia, não é ataque a independência do Poder Judiciário, como bem salientou a eminente vice-presidente e ministra Carmen Lúcia, não há democracia sem Poder Judiciário independente. Liberdade de expressão não é ataque ao Poder Judiciário, à sua independência, principalmente por um presidente da República, candidato à reeleição. E aqui é importante salientar que esse modus operandi, essa forma de atuação,
não só realizada no Brasil por extremistas, mas no mundo, esse uso indevido dos meios de comunicação, ele já foi e é estudado, pelo menos há duas obras, uma nacional e uma italiana, Os Engenheiros do Caos, e aqui, Engenheiros do Caos, de Giuliano Empoli, e Máquina do Ódio, da jornalista Patrícia Campos Melo, que demonstra, e no Engenheiros do Caos, coloca que naturalmente, abre aspas aqui, né, o trecho menor, por trás da aparente absurdo das fake news e das teorias da conspiração, oculta-se uma lógica bastante sólida. Do ponto de vista dos líderes populistas, as verdades alternativas não são simples instrumento de propaganda. Contrariamente às informações verdadeiras, elas constituem um formidável vetor de coesão. De coesão de quem? Do seu eleitorado, do eleitorado que aquele líder populista, extremista, pretende conquistar. Tudo isso está patente, tudo isso está claro na reunião no Palácio da Alvorada. Não há necessidade de analisar fatos anteriores ou fatos posteriores. Há necessidade de se analisar a reunião. A reunião no Palácio da Alvorada constituiu claramente abuso de poder político por desvio de finalidade, constituiu uso indevido dos meios de comunicação. Não há necessidade nem mais nem menos. A necessidade, e aqueles que tiverem dúvida, basta ver o vídeo. E a partir das provas, verificar que foi o presidente, na condição de pré-candidato à sua reeleição, que convocou, que organizou e que num monólogo atacou o que já estava pacificado em 28 de outubro de 2021, seria abuso de poder político. Então, eu concluo acompanhando integralmente o eminente ministro relator e todos aqueles que o acompanharam para julgar parcialmente procedente a AIGE em relação ao primeiro investigado, nos termos exatos do voto do ministro relator, inclusive com as comunicações a serem feitas, e julgar improcedente em relação ao segundo investigado. É o voto e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, e indeferiu o requerimento de reabertura de instrução. Por maioria, não conheceu da prejudicial de redelimitação da demanda, nos termos do voto do relator, vencido nesse ponto o ministro Raul Araújo. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Por fim, determinou a comunicação imediata, nos termos do voto do relator, à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, para que, independentemente da publicação do acórdão, promova a devida anotação do histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. À Procuradoria-Geral da República para análise de eventuais providências na esfera penal. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E
a mim, na condição de relator do STF, dos inquéritos 4878 e 4879, ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10477, para a ciência e providências que entenderem cabíveis nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros Raul Araújo e Nunes Marques,